Ele deixou a vida no campo em Pedro Gomes para vir morar com o pai na capital. Tem orgulho de dizer que é comunitário mesmo. Já morou em barraco, foi vendedor de livros dos bons tempos da Barça, lembra? E líder estudantil. Hoje, com uma carreira política consolidada na Câmara de Vereadores de Campo Grande, está no quarto mandato e no segundo como presidente da casa. Agora, ano de eleições, concentra esforços para fortalecer o partido do qual faz parte, o PSB, e já começou a articular alianças para isso. Nossa conversa é com o presidente da Câmara de Vereadores da capital, Carlos Augusto Borges, o Carlão. Eu sou Glaura Vilauba e você está no Na Íntegra Podcast. Aqui o papo é reto, direto, completo e sem censura. Presidente, seja bem-vindo ao Na Íntegra Podcast. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, o prazer é todo meu. Estou aqui com o meu procurador e meu diretor de jornalismo de imprensa da Câmara. É uma honra estar aqui na Íntegra, no podcast, e também nessa sede nova do nosso Campo Grande News. É uma honra estar aqui com vocês e com o Lucimar. Obrigada, presidente. Quem acompanha com a gente também esse bate-papo é a repórter do Campo Grande News, Fernanda Palheta. Bem-vinda, Fernanda. Oi, obrigada, gente. Presidente, vamos começar um pouquinho, voltando lá atrás no tempo, vamos falar um pouquinho da sua história de vida, né? Você estava me contando que é de Pedro Gomes. Quando que você veio para Campo Grande? Eu vim de Pedro Gomes para cá em janeiro de 1980, né? Com 14 anos, com meu pai, né? Minha mãe ficou em Pedro Gomes, eu vim para cá. E nós nós moramos na casa da finada Alzira, que é a irmã da minha madrasta, ali no Monte Castelo, a Vida Leste. Aí em 1980 mesmo, em dezembro, meu pai comprou um direito lá na favela do Corredor do Nova Lima, que é hoje onde mora minha madrasta até hoje. E eu morei até 2019 lá. Mesmo sendo vereador, eu morei lá 2 mandatos e meio. Aí eu vim aqui pro bairro Coronel Antonino, então eu vim com meu pai no ano de 80. E aí a gente veio pra cá e começando nossa vida aqui. Você tem memórias de quando você morava em Pedro Gomes? Vocês trabalhavam com o que lá? Tem memórias, eu trabalhava na chácara, meu pai tinha uma chácara, 13 quilômetros, e a gente trabalhava de dia, ia de carona, né, e voltava à tarde para estudar em Pedro Gomes. Minha mãe tinha casa na cidade, meu pai tinha chácara, morava na chácara, né. E eu tenho memória, Pedro Gomes é uma cidade que eu amo muito, é minha cidade natal, e eu tenho memória muito boa de lá. Lá eu jogava bola, joguei bola no melhor time que tinha lá, o Vasquinho, né, saí de lá, eu tava no time jovem do Vasquinho, a gente vinha jogar bola em Camapuã, em Coxim, em Rio Verde, no juvenil do Vasquinho, que é um time famoso lá, que é dos Fontoura, Dr. Pedro Fontoura. E depois eu trabalhava também na chácara, estudava, e e tinha círculo lá em Pedro Gomes, eu ia no circo, nos parques. Então, assim, até hoje quando eu chego lá, a gente conversa com os amigos de infância, muitos estão lá ainda, outros mudaram para outros estados, outros municípios, e eu sempre vou lá em Pedro Gomes, minha cidade natal. Você tem uma experiência também como vendedor de livros, né? A gente viu numa reportagem aqui do Campo Grande News. E aí a gente não tem como não linkar com essa questão da eloquência, de falar em público, de falar. Quando que você descobriu que você tinha essa vocação de lidar com as pessoas? Foi nessa época aí, quando você vendia a Barça, né? Quando eu vendia Barça, Mirador, Delta Júnior, Delta Larousse, e também vendia romance, né? Júlio Verne, Jorge Amado. JG de Araújo Jorge. Eu vendia livro no Brasil. Eu conheci mais de 20 estados no Brasil vendendo livro. Vendendo livro? O Norte, Nordeste, né? Eu vendia livro nas Kombi, com meninas, rapazes. Naquela época a gente era em 12, 13 numa Kombi, né? E eu aprendi muito isso. Eu lia muito também. Eu não tenho, assim, faculdade, não tenho ensino superior. Eu parei de estudar no ensino médio, né? Mas eu lia muito, eu era uma pessoa que lia bastante gibi, eu tinha do Tex, eu tinha coleção do Tex, 250 gibi do Tex, então eu lia 2, 3 gibi por dia. Então eu não tenho muita dificuldade, a minha leitura é muito boa, devido a que eu lia muito, né? Então isso te ajudou também, E livro também, quando eu comecei a vender livro, já depois que eu já estava mais adulto, eu lia também livro, eu tirava 2, 3 livros para me ler por, assim, uma vez por semana, uma vez muito grande, e outros 2 numa semana, eu lia também, sabe? Então eu aprendi a ler. E eu fui presidente vim para Campo Grande, você sabe, já falei, em 88 eu virei presidente do bairro, mas em 83 eu fui convidado, em 84, para me participar de uma chapa na comunidade, né?
Então eu militei muito com o grupo jovem, a gente reunia os jovens daquela região lá, ia tomar banho lá em Rio Verde. Eu reuni o time lá da região nossa, lá do Paulo VI, do corredor de Nova Lima, do Campo Belo, Nova Lima, para nós jogar a bola em Ilha Solteiro em São Paulo. Então a gente fretava um ônibus, cada um dava a sua parte, a gente fazia bingo, grupo jovem, fazia festinha para a gente arrecadar dinheiro, e a gente fretava um ônibus para a gente jogar bola lá em São Paulo. Então levava ali as torcidas, as gurias que ajudavam, né, quem contribuía, que não tinha patrocínio. E os jogadores do time todos tinham que contribuir também para jogar. A gente jogava bola, ganhamos lá dois jogos, a gente ganhou, empatamos um e perdemos outro. Então foram 4 vezes em Ilha Solteira. E a gente tinha um grupo jovem muito famoso ali. Aí que ele me motivou a fazer política. E depois virei presidente do bairro, né? Que antigamente não era bairro, era Corredor da Nova Lima, que depois virou Jardim Campo Verde. E aí eu trabalhei com o Braga, trabalhei também com a Tereza Nami na época, Leon Denis Arconte, com o Chico Maia. E depois trabalhei para a Tereza, já falei, para o Edmar Neto. Eu coordenei a campanha de Edmar Neto em 2004. E aí em 2008 eu disputei a eleição de vereador, né? A minha primeira eleição foi em 2008. Você se surpreendeu com o resultado? Então eu achei que eu ia ter 3, 4 mil votos. Aí quando apurou os votos eu tive 8.473. Aí eu fui o terceiro mais votado naquela época. E eu não tinha nem comitê, né? Eu não tinha comitê, não tinha escritório, não tinha coordenador. O comitê meu era meu porta-mala do meu carro. E o pessoal queria santinha, aí eu deixava com a Patrícia, deixava com o finado Edson. Então eu tinha uns 4, 5 cabeças meus ali, assessores, assim, amigos meus que incentivavam a minha campanha, que tinha carro também. Então os materiais nossos de campanha eram nos carros dele e no meu. E a gente levava para o pessoal que pedia, né? Só que a gente tinha o apoio, na época, de ex-vereadores. Por exemplo, o Ademir, que virou vereador, me ajudou. O Luizinho da Farmácia me ajudou, o Dona Tereza Nami me ajudou, o Valdir Gomes, que não era vereador, também me ajudou. O Dilonzinho Júnior, que virou vereador depois, também me ajudou. Então, assim, a gente tinha um grupo grande de pessoas que queria que eu fosse vereador, né? E aí acho que por isso que teve esses votos todos. Acho que meu mesmo eram uns 4, 3. Você está no 4º mandato já, Quarto né? mandato, quarto. E agora, ano de eleições, né, Fernanda? Tem pergunta boa para fazer aí. E aí, vereador, o PSB, ele já afirmou, já declarou aliança com o PSDB, né? O nome do deputado Beto federal, Pereira. Beto Pereira. E eu queria saber como que estão as conversas, como que tá andando essa aliança, porque lá atrás o senhor tinha dito que sairia para prefeito, depois houve a conversa para vice. Como que tá? Esse ano vai sair para vereador mesmo? E como que estão as conversas com essa aliança? Olha, nós estamos com a pré-candidatura de vereador pronta já nos bairros, né? A minha equipe está trabalhando bastante. Eu tenho o meu início da minha luta sempre foi no movimento comunitário e nós temos aí hoje com todo o nosso grupo trabalhando para vereador. Tem aquela conversa do vereador Carlão ser vice, mas eu não vou ficar alimentando muito isso porque nós temos que trabalhar no nosso mandato. Tem que cuidar da Câmara, cuidar dos outros 28 vereadores, que eu sou o presidente da Câmara, tem que fazer as pautas dos projetos, o andamento, nós vamos votar a LDO agora. E a nossa campanha de vereador. Lá no mês que vem, que é o mês das convenções, que tem até dia 6 de agosto, ele e o vereador Carlão foi escolhido para ser vice da chapa do Beto, a gente vai sentar com o governador, sentar com o Beto e ver as condições que a gente tem para ser vice também, por causa da nossa equipe, né? Nosso grupo. Mas nós não estamos pensando nisso, não, estamos pensando em ser vereador. Para prefeito, nós não, o nosso partido, nós consideramos a nacional, nós não tínhamos estrutura de fazer uma campanha aqui. E hoje, para você eleger vereadores aqui, você tem que ter uma estrutura, são 30 candidatos. A nacional teria que mandar uma estrutura para você fazer material, contratar uma agência, fazer isso, fazer aquilo. E aí o presidente nacional nos desmotivou, dizendo que o partido não tinha condições de enfrentar uma eleição dessa, nós teríamos que sair por conta própria. E o nosso trabalho sempre foi a parceria nossa, foi com o eleitor. A nossa parceria, desde o início, foi com a comunidade, foi com a sociedade, de forma geral. Então a gente não tem parceria com empreiteira, com grandes empresas, para bancar a nossa campanha. Então por isso que nós entendemos, com o presidente estadual e o ex-presidente estadual, que é o Paulo Duarte hoje e antes era o Ricardo Ayashi, que a gente teria que ver o melhor candidato para nós apoiar. E nós, no Beto Pereira, a gente conversou umas 3, 4 vezes com ele para bater martelo, a gente entendeu que ele seria o melhor caminho, não só para o PSB, como também para Campo Grande. Entendi. E falando em nacional, o senhor falou que já tem agenda prevista para conversar com o Diretório Nacional do PSB. Quais são as conversas que precisam ter lá com o pessoal da Nacional? Primeiro, eu recebi uma ligação do assessor do ministro de Portos do governo Lula, que é o nosso secretário-geral do partido. Um assessor dele me ligou e falou que
O vereador Carlão, o PSB não vai ser vice da Camila porque o senhor falou que a Nacional não permite. Eu falei, não é verdade. Então eu falei para ele que é isso, que o partido precisa de crescer. Aí expliquei para ele os motivos. Então, para não ter esse negócio, eu vou falar direto com o presidente nacional, Carlos Siqueira, porque aí o Márcio França entendeu, me ligou depois, falou que estava tudo ok. Mas eu vou lá só para dirimir essas dúvidas e explicar o motivo que nós estamos com o PSDB, pensando no crescimento do partido. E o partido tem que ter um projeto. Você não vai crescer o partido sem projeto. E o projeto ele tem início, meio e fim. E nós estamos iniciando um projeto para o partido crescer no Estado. E nós temos aí o deputado estadual, estamos um projeto para eleger um deputado federal, eleger mais vereadores agora. Nós temos um em Campo Grande. E nós já tivemos 32 vereadores no Estado. Hoje nós temos 6. Era 8, caímos para 6. Então o que acontece? Nós temos que fazer o partido crescer. O que aconteceu? Que caiu Essas assim? mudanças de partido, os prefeitos, por exemplo, perderam as reeleições, e esse negócio do bolsonarismo e a esquerda e direita Polarização em dois, e aí o nosso estado é um estado praticamente mais no agro, a direita cresceu bastante aqui e a esquerda diminuiu. Não foi só o PSB, foi o próprio PT também. Presidente, você sente que o PSB é um partido preterido? Porque antes da nossa conversa começar aqui, você falou, o PSB ajuda e sempre é deixado de lado. Porque o que nós temos que fazer? Nós temos que largar de ser coadjuvante, nós temos que também ser o ator principal dessa administração, que se nós ganharmos agora, vamos ganhar, o PSB tem que participar. E eu, na reunião que eu tive com o Beto, com o Beto e com o Paulo Duarte, na casa do pré-candidato Beto Pereira, a gente colocou 2 secretarias que nosso partido vai ter intenção de participar do governo. Ganhando, nós vamos ganhar, para a gente ter o espaço para poder fazer as políticas públicas que entendemos que seja bom para a sociedade. Quais são? A Secretaria de Ação Social e a Fundação de Trabalho, que é a FUNSAT. O que acontece? Ali são duas pastas que realmente mexem com o dia a dia da pessoa simples, da pessoa humilde, que quer emprego, que quer melhoria. E a de assistência social também, porque entendemos que é ali que atende as pessoas lá de baixo. Então, acho que nós combinamos isso, o PSB vai ter essa participação, e nós ganhando, e com certeza absoluta a gente vai poder não só participar do projeto do governo PSDB, como também colocar em prática o que nós pensamos também, principalmente na área social. E o Beto entendeu que o PSB é importante, fomos o primeiro partido a sinalizar apoio a ele. Hoje tem mais 3 ou 4 partidos, mas nós fomos o primeiro. Então, hoje, por exemplo, amanhã, essa semana, vai ter um pré-campanha dele, nós vamos estar presentes. O PSB não fica em cima do muro, nós vamos pautar realmente e explicar por que o Beto é melhor para Campo Grande. Nós temos que mudar um pouco essa questão de administrar para segmentos, nós temos que administrar para a cidade inteira, e o Beto também tem esse pensamento. Campo Grande precisa crescer, nós estamos aí desde 2011, que nós não temos nenhuma obra da área social iniciada no nosso município. Nós terminamos algumas CEINFs, terminamos uma escola ou 2, terminamos um posto de saúde ou 2, mas só obras que tinham já iniciada pelo então governador, prefeito Nelsinho Trate. Então, Campo Grande precisa de empreender, ter mais projetos novos. Nós temos porque o dinheiro existe, mas só pega esse dinheiro quem tem bons projetos. Então, presidente, vamos aprofundar um pouquinho já. Se você vencer para vereador, tá? Você já tem algum projeto bem delineado para apresentar para essa faixa da população a qual você sempre se dedicou? Inclusive, seu slogan é comunitário mesmo, né? E você sempre fala que quer trazer melhorias para essa parte da população. Tem alguma coisa que você já pensou, que já está bem estruturada aí na sua cabeça? 2 coisas que eu tenho na minha cabeça é o seguinte. Nós temos, por exemplo, que é uma área de infraestrutura. Campo Grande hoje tem em torno de 36% a 40% dos bairros abandonados, que não tem asfalto. E as administrações, eles terceirizaram todo esse tipo de atendimento da periferia. Esses bairros têm um lençol freático muito raso, assim, em questão de terreno arenoso. Por exemplo, você está Jardim Colúmbia é arenoso. Nova Campo Grande, o lençol freático é muito raso. Você cavou um buraco lá, já dá na água. Esses bairros, quando tem chuva, são danificados. E a mesma máquina que atende a Chácara das Mansões, Nova Campo Grande, é a mesma que vai atender o Colúmbia. Então nós temos que pegar, que eu coloquei para o Beto, eu que sou do bairro, nós temos que regionalizar os serviços públicos. Nós temos as regiões já existentes, e nós temos que colocar a equipe na região do Segredo. Não pode a equipe da região do Segredo trabalhar na região do Imbiruçu. A equipe do Prosa, a região do Prosa, vai ter uma equipe. Então nós vamos aprimorar e melhorar o serviço de conservação, de varreção de vias. E outra coisa da questão social. Nós estamos em Campo Grande hoje com recursos próprios.
nós construímos 56 casas em 4 anos. Campo Grande tem um orçamento de mais de 6 bilhões. Além de apresentar novos projetos para o governo federal, nós temos que ter, através do FUNAF, através do Fundo de Habitação, nós temos que ter recursos próprios e construir pelo menos 1.000 casas por ano em Campo Grande com recursos próprios. E tem o fundo que existe para isso, e o dinheiro do fundo é desviado para a questão por exemplo, de meio ambiente, questão de atendimento da Segov, e não aplicado em habitação. Então nós temos que aplicar a habitação com recursos próprios. Campo Grande é a capital. Quem tem que esperar para construir 30 casas, 40 casas é Coxinha, é Pedro Gomes, que é a minha cidade, que não tem recursos próprios para fazer habitação. Campo Grande tem, e não faz. Campo Grande só faz casas com dinheiro do governo federal. Nós temos a questão social. Campo Grande, que é uma pasta importante, Campo Grande tinha 680 moradores de ruas há 4 anos atrás. Hoje nós temos 1.800. A pessoa que cuida da área social, da administração, já há 6 anos, 7 anos, é um ex-gerente de banco que não sabe nada da área social. Esse dado é da prefeitura, esse número? Esse dado é das entidades da prefeitura, que chegou até mim como presidente da Câmara. 1.780 moradores de rua que Campo Grande tem hoje. Tinha o dia que eles vieram lá. Eu pedi um novo levantamento com a CESAL, e para nós ter, de 670, quase 700, passou para isso. Qual a solução, presidente? A solução, na sua opinião, tem que ter a política pública para a área social. Nós temos que receber essas pessoas. 30% desse pessoal vieram para trabalhar em Rio Pardo, e perderam a oportunidade de vir do Nordeste e não tem como voltar. Ir na rua vira drogado. Não tem, pois é, essa questão da droga é uma questão que pega muito. Não tem né? a política de pegar essas pessoas antes de virar mendigo, antes de virar drogado. Não tem essa política das pessoas voltar para a sua origem, ainda que ele está na normalidade. Então seria reencaminhá-los para a cidade de origem. Reencaminhá-los para a cidade de origem e atender as pessoas que têm dependência química de forma célere. Campo Grande não tem nenhum hospital para atender os dependentes químicos. Da prefeitura. Tem as entidades, porque o CRAS, esse setor, eles vão lá, a pessoa fica um dia, no outro dia não pode internar, tem que ir embora. Nós temos que ter, da prefeitura, não só as entidades filantrópicas, que vivem através de doações, de convênio, nós temos que ter a prefeitura, um trabalho dela na questão da área de reintegrar essas pessoas à sociedade. Aqueles que querem. Não tem, pode procurar que não existe. A prefeitura tem os CRAS, os CAPs, que vai lá e a pessoa toma uma injeção e no outro dia vai embora para cá, para a rua ou para casa. Então, essa política tem que ser uma pessoa técnica da área e que gosta, que anda para ver. Ah, mas na época do frio o secretário andou, nós andamos ontem, demos 30 cobertas. Eu, como vereador, dou 100. Eu vou com a minha equipe, eu pessoalmente entrego 100. Então, assim, isso é só paliativamente por dia daquele frio. Nós temos que fazer uma política realmente de forma definitiva. Então, e como é que você vai conseguir fazer isso? Colocando uma pessoa preparada na área, uma pessoa que conhece da pasta e trabalhando de forma pequeno, médio prazo. Se você vai trabalhar, por exemplo, uma pessoa que faz só o momento do frio, pegou fogo na favela, vamos lá e vamos construir aquelas casas. Mas aquela favela tinha 3 anos esperando a remoção. Pegou fogo, no outro dia começaram a fazer as casas. Por que não deu essa celeridade antes de pegar fogo naquela favela? Que ficou 2 anos esperando, e nós estávamos lá. Eu estava indo lá, 2 anos, enrolando. Pegou fogo, agora as casas estão prontas. Deu 6 meses que pegou fogo e está pronta as casas. Então a gente também tem que fazer uma política para atender antes de ter o problema. E a área social não é a área de você colocar um amigo lá como secretário. A área social você tem que colocar uma pessoa técnica e principalmente que gosta, que tem o curso de assistência social e que sabe como é que você busca os caminhos e também tem que ter vontade política para fazer isso. Existem os modelos e vontade política. Eu falei para o Beto, você quando for prefeito, coloca, se Deus dá a ser prefeito, coloca uma pessoa técnica para cuidar principalmente da Secretaria de Ação Social. Se o nosso partido for indicar a SAS, nós temos que mandar para você uma lista tríplice de 3 pessoas. Já tem esses nomes? Não, a gente tem os nomes, mas assim, não vamos adiantar, mas 3 pessoas que realmente é da área. Você é jornalista. Nós não podemos pedir para comandar aqui o podcast um rapaz que é dono de supermercado, que ele foi gerente de mercado há muitos anos. Nós temos que colocar jornalista. Eu acho que você pode até errar, mas você conhece. Então, acho assim, que nós temos que fazer técnico político, porque não tem como trabalhar separado. Você põe um técnico demais, o cara só bagunça a administração. Tem que ser um cara que vai ver em loco. Por que está aumentando as pessoas morador de rua? É realmente a questão que está vindo muita gente de Rio Pardo? Coronel Antonino, por exemplo, tem uma senhora que dá marmita. Ela
Começou com 18 pessoas, tem mais de 70. E aí o pessoal vem dos outros bairros. Tá aquele monte de andarilho lá naquela região, porque pega marmita. E, por exemplo, muitos vão reclamar com ela, falam, eu achei que você vinha aqui me trazer um sacolão para me ajudar a dar comida pro povo, tá passando fome. Você vem reclamar dos andarilhos, porque você acaba tendo alguns pequenos furtos, algumas coisas. E aí eu acho assim, nós temos que ver de onde são essas pessoas. O que precisa? Mas o poder público. Estão jogando para as pessoas simples lá, essa senhora é uma senhora humilde. Então, assim, eu acho que o secretário da SAF nunca foi lá. Eu fiquei 3 dias como prefeito, aqui, 3 dias, que a prefeita viajou para o Chile, negócio dessa rota bioceânica aí, e eu fiquei e fui na Santa Casa. Ver o que estava acontecendo, que a Santa Casa reclama de tudo, que tem falta recurso, a prefeitura atrasa recurso, ela tem que receber tantos mil, só paga depois de 20 dias. E o que você Aí encontrou? A diretora da Santa Casa me falou, pois é, prefeito, interino. A prefeita nunca veio aqui. Então, assim, eu acho que o prefeito, eu acho que o vereador tem que estar sempre atento a essas coisas. A Santa Casa que atende toda, não só Campo Grande, como o interior do estado. Ela não tem que ser atrasada a nada, tem que cumprir os documentos, que a lei permite que ela tem que fazer os documentos certinho, tem que estar com o nome limpo, mas tem que dar celeridade e rapidez de atendimento da Santa Casa. E como prefeito você tem que estar lá, você tem que ir lá. Até para enfrentar. Agora, eu acho que assim, esse problema da área social, ninguém vai erradicar de um dia para outro. Mas você tem que enfrentar, você tem que ir lá ver onde que está esse problema, tem que reunir a sociedade, reunir a Câmara. A Câmara, eu recebi lá hoje, esse mês, 3 entidades que representam a sociedade reclamando justamente disso, do crescimento, do aumento dos andarilhos, das pessoas dormindo nas calçadas. O senhor falou aí na construção de um hospital para atender esses dependentes químicos, né? O hospital, sim. Ou então você, não só aquele convênio miserável que as entidades têm, que fala, eu tenho um convênio de 5 mil, a entidade gasta 40. Tem que buscar para si o poder público. Que essa entidade está atendendo quantas pessoas dependentes químicos? Estou com 60. Qual que é o gasto seu? Então, ajudar de verdade. Porque eles acham que estão fazendo favor. E deixa esperando. Essa semana eu recebi as entidades que estavam atrasadas. Não recebem o dinheiro. Né? Mas o senhor é a favor da internação compulsória dessas pessoas? Não, assim, compulsório eu não sou. Eu acho assim que nós temos que fazer assim, você tem que ver casa a casa. Por exemplo, tem pessoas que é complicado, até com a própria família. Você quer, o poder público não vai conseguir resolver. Só que você tem que ter uma política pública falando que você está fazendo isso. Você entrevista o secretário hoje, você pode entrevistar aqui, ele vai falar, nós recolhemos essa noite 80, 50. Não é recolher, nós temos que saber amanhã. De noite é recolher, o cara dormiu no quentinho, mas e amanhã? Então nós temos que fazer uma política a longo prazo. Você tem que tentar resolver os problemas. É igual a habitação, você não tem moradia. Quando você entrega uma chave para você, você passa a ter sua casa. E o morador de rua? Como é que ele passa, pelo menos o problema dele? Que tem alguns que querem ser ajudados. Acho que na maioria, a maioria quer ser ajudado. E uns choram. E essas pessoas não têm. Eu recebo na Câmara a mãe, falando, seu Carlão, nós arrumamos um lugar para internar meu filho. E o fulano, eu preciso internar ele. Então, assim, aí você socorre as entidades. Vai lá, tem uma entidade, por exemplo, você conhece uma na Sede Rochedo, conhece umas 2 de igreja. Então, assim, eu acho que esse problema social, nenhum prefeito vai erradicar, acabar de uma vez. Tem que ter uma política. A questão da habitação também, eu defendo muito a habitação. A regularização fundiária. Por exemplo, hoje nós temos comunidades aí que moram desde 80 naquela comunidade, até hoje não tem documento. Um dos pecados graves também que o poder público tem e que as demandas dos serviços públicos aumentam. Por exemplo, a demanda de melhorar os salários do funcionário, mais médicos nos postos, remédios, que a prefeitura tem contrapartida também, a parte dela. Mas nós temos também pessoas aí que querem o habite de uma casa, tem 4 anos e não consegue o habite. Se ele pegar o habite hoje, ele contribui com 12, 13 mil do imposto lá. Tem loteamento que vai atender a sociedade aí com mais de 600 lotes e vai gerar hoje um DARF de 180 mil reais de imposto só da entrada, 200 mil reais. Tem 4, 5 anos que não consegue a licença para fazer esse loteamento. Então, assim, a burocracia do serviço público existe e eu acho que o prefeito que entrar tem que enfrentar isso porque as demandas aumentaram. Quando você coloca um CI para funcionar mais, você aumenta as despesas. Porque o governo federal entra com a conta partida, mas a prefeitura tem que colocar o resto. A questão, por exemplo, de Proinc. Proinc foi criado para atender a deficiência de algum setor que não pode ser feito concurso e aquelas pessoas que estão sem emprego há mais de 6 meses. Hoje o Proinc
praticamente virou um cargo de confiança que está atendendo aí, principalmente a parte mais política, administrativa da prefeitura, que hoje está um número de quase 3 mil. Então, assim, acho que o gestor, nós temos que tentar ver aonde a gente pode melhorar para sobrar recursos para você atender a sociedade nos serviços públicos que precisam. Posto de saúde, se eu te mostrar os áudios aqui, você fica bem. Tem vários postos de saúde que não tem remédio. Quando tem um remédio, o farmacêutico não está lá para dar o remédio. Vereador, o senhor falou do PROINC, né? E ele está dentro da FUNSAT, que é uma das pastas que o partido pretende, caso seja eleito. E como que pode resolver esse problema que a gente já vem acompanhando há muito tempo? A Câmara, eu acho que o prefeito tem que mandar para a Câmara um teto de PROINC. E esse PROINC, ele tem que ser específico. É limpeza? É limpeza. Vai ser só para varreção de rua e limpeza. Ele existe também 20% para atender a parte administrativa, aquela pessoa que atende ali nos CEINF, nas escolas, nos CRAS. Quantos por cento? Tanto. Nós precisamos de 1.500 PROINC 2.000. Então a gente fecha nisso. Quando o cara vem pedindo, eu preciso minha filha trabalhar, eu preciso de emprego, aí você, não, vou te arrumar um PROINC. Aí a pessoa sai lá, pega o PROINC e vai trabalhar lá na Segov, lá na Câmara. Não pode. Tem que ser o PROINC para atender a necessidade de urgência do serviço público. Varrer, porque você vai contratar uma pessoa para varrer hoje, processo seletivo é complicado, concurso é complicado. Então esse PROINC a pessoa, até ele arrumar um emprego, ele arrumando um emprego, ele tem que sair. O PROINC era 1 ano, passou para 2 anos e agora está livre. Então assim, virou emprego. E a intenção do print não é emprego. Esse print que chama hoje, não é mais PROINC, ele não é emprego. Ele é que você fique ali até que você consiga arrumar um emprego de forma definitiva. Então, se nós estivermos lá, nós vamos pôr um teto nisso. Não pode, eu, por exemplo, sou o prefeito, querer ter mais 2.000 pessoas para me apoiar, porque senão você fica arrumando emprego, primeiro que você não vai arrumar nunca todo o emprego. Eu estou na presidente da Câmara ali, eu atendo 8 pessoas por dia às vezes, 6 é pedindo emprego. E se eu ficar ali, eu vou ficar 10 anos ali atendendo isso, porque o país ele tem um déficit muito grande de questão de emprego. Tem que melhorar as políticas públicas, os investimentos, o comerciante, por exemplo, que gera emprego, os donos de mercado. Tinha 2.500 donos de mercado chateados com a prefeitura que implementaram o SIM naquele supermercado que o SIM é importante. Campo Grande é a única cidade que não tem, que é o sistema de inspeção municipal. Mas só que é importante para quem quer pregar, por exemplo, o CIBS. Você tem um mercado que quer vender para fora. Tudo bem, mas eu não quero. Eu quero vender só o cupim ali, soleado, a linguiça ali que eu faço, para o balcão. E a carne já é inspecionada no frigorífico. Então eu tenho que ter um tratamento diferente. Então por isso que eu falo assim, a mesma questão é o print. O print, eles estão usando o print mais para a questão política do que a questão social. E além desse teto de número de pessoas poderem sendo contratadas, deve diminuir também esse período que agora tá ilimitado? Deve voltar a ser Eu acho que é 1 ano. Eu acho que 2 anos é muito. 1 ano. A pessoa trabalhou 1 ano no print e não arrumou emprego, e a lei pode flexibilizar para ir mais 6 meses. Agora acho que o print perde o foco quando você começa a falar. E outra coisa importante que nós temos que colocar no PROINC, até eu dei a ideia e nós fomos vencidos. O ano eleitoral, no período do ano eleitoral, não pode aumentar o print. Se nós iniciar o ano de eleição do município com 1.500 prints, nós temos que terminar esse ano com 1.500 prints, porque se você aumentar isso aí, e agora até um requerimento já lá na Câmara para ver, porque aumentou muito o print. A gente está até perguntando por que aumentou muito esse print, justamente no ano eleitoral. Entendi. Presidente, para a gente encerrar a época de eleições, muita gente entra nas redes sociais para ficar comentando que começou a temporada de caça aos eleitores. E aí entra aquela questão, né, da confusão que as pessoas fazem, inclusive com o papel do vereador, que precisa ir para a rua para conversar com as pessoas, né? Que recado que você dá para quem está nos assistindo sobre essa crença que acaba crescendo muito nessa época de eleições? Olha, eu vou te falar um negócio para vocês aqui, quem está nos assistindo. Eu não tenho essa dificuldade. A dificuldade que existe, por exemplo, eu fui eleito no final de 2019 e assumi 2020. No primeiro dia de 2020, de janeiro, eu já estava trabalhando. Então eu não paro. Eu gosto de fazer muita filantropia. Além de fazer um papel de vereador, que é legislar, eu tenho muitos projetos de leis interessantes. E fiscalizar o executivo também, eu faço um trabalho muito assim, assíduo ali onde eu vou. Eu gosto de ir no local ver. E as reivindicações eu tenho milhares, eu faço mais de 1.000
pedidos entre ofícios e requerimentos para a prefeitura e para outros órgãos do Estado. Ele também faz ofício para águas, para o governo, para a prefeitura, pedindo as melhorias para os bairros, para as pessoas. Então eu não tenho essa dificuldade. Então, esse dia eu brinquei que eu falei, para mim a campanha já começou em 2020. Agora, tudo bem, cabe você gerar um descontentamento quem está na reeleição. Porque a pessoa que não tem mandato vai falar, aí se eu for eleito eu vou resolver essa questão do assalto, sei o que o Carlão prometeu e não fez, eu vou fazer uma creche aqui, e vereador não faz creche nem faz asfalto. O vereador, ele é legislador. Ele faz a reivindicação para que o executivo faça o serviço. Você acha que a população ainda confunde muito? Confunde. Esse dia eu vi entrevistar uma mulher e falou, o fulano veio aqui e prometeu a praça e não fez. Nele eu não voto mais, ele é vereador também. Então eu fiquei assim, até liguei para ele, tá uma mulher para você prometer uma praça. Então, o papel do vereador, eu fiz isso lá na Câmara. Eu fiz vários seminários, né, pela Escola Legislativa, explicando qual que é o real papel do vereador. E o vereador tem que fazer a cobrança dele. Agora, ele tem que ter parceria com o executivo também, né? Por exemplo, eu consigo muitas coisas no executivo que eu não misturo. Por exemplo, hoje nós estamos com o Beto, mas como presidente da Câmara, o presidente da Câmara não tem partido. O presidente da Câmara não é Beto. Beto é o vereador Carlão fora da Câmara. A Câmara, eu não vou usar a presidência da Câmara para fazer política para só Beto. Eu vou atender, ajudar a prefeita em todos os projetos que ela mandar para a Câmara para atender a sociedade. Eu voto em regime de urgência, projeto que teria que ser votado com 45 dias. Se eu votar hoje, eu vou beneficiar a cidade, vou beneficiar o servidor, com questão de um concurso. Então tem votado tudo na Câmara. Lá não tem um projeto da prefeita parado. Agora, quando iniciar as eleições agora, eu vou procurar, eu não vou bater palma na casa de ninguém, eu sou o vereador Carlão, não, esse aí eu não vou. Eu vou na onde as pessoas que foram atendidas no nosso mandato. E se eu for nas pessoas que foram atendidas no nosso mandato, 2, 3 meses de campanha eu não vou nem na metade. Nós temos que trabalhar. O vereador só perde a eleição se ele não trabalhar. É uma eleição difícil, mas ele só perde se ele não ajudar o povo. Você não pode virar as costas para o povo na hora que o povo precisa. Seja na hora da tristeza, seja na hora da alegria, que é festa. Eu sou candidato a várias festas também. Agora, na tristeza, na doença, eu nunca faltei com o meu eleitor. E além disso, na questão de infraestrutura, é para limpar uma praça, é uma multa, vamos brigar com um assalto, vamos brigar por um posto de saúde, vamos brigar por uma creche. O Nova Lima hoje é um dos maiores bairros de Campo Grande. Saiu na imprensa agora. E lá não tem uma vírgula de crescimento se não tem a nossa mão, a nossa força. Desde a época do seu Lúdio, o que tem no Nova Lima, o vereador Carlão está junto. E a gente tem que pedir. Isso você só consegue se for com harmonia, com respeito com o executivo, e ir em Brasília, conversando com os deputados. Você vê a senadora Tereza Cristina é minha amiga, você pega a Troni, que é meu amigo, o Nelson é muito meu amigo. Então, assim, os deputados federais são amigos de todos, a gente corre atrás. O Marquinhos era meu compadre, o André é meu amigo, o Zeca foi governador meu amigo, o Reinaldo, o próprio Rida. Então, acho que o vereador, o político, tem que ter essa condição de se dar bem com todos. Não abrindo mão dos seus pensamentos, dos seus princípios. Mas eu fico contente de o nosso mandato ser um mandato de entrega. Porque se for para mim ser vereador, para mim dar discurso, para mim usar Facebook, para mim falar as coisas que tem que falar, eu abandono a política e vou para a chácara. Porque eu não sou bom para isso. Eu posto um negócio no Facebook e acho que eu olho lá, tem 20 pessoas, 30. O cara falou, não, você tem que impulsionar. O cara impulsionou, deu 20 mil. Mas então me ensina que eu não sei. Eu acho assim. Agora, meu mandato, vocês podem ter certeza que a gente pensa nas pessoas. Eu divido. Como presidente da Câmara, para você ver, todos os vereadores, eu tive 29 votos dos 29 no primeiro mandato. No segundo mandato, eu tive 28. Só não tive 29 porque o outro vereador falou, nem você eu votar, mas você não trocou o secretário. Eu queria que você colocasse a Camila. Eu queria uma mulher aí. Aí por isso eu votei não, mas nem você eu voto 10 vezes. Porque eu coloquei a Câmara, fiz o plano de cargos e carreira da Câmara Municipal de Vereadores. Coloquei a TV aberta, hoje nós temos um canal aberto, onde o vereador pode dar sua entrevista, chega até os bairros, até as pessoas. Coloquei o painel digital, que não tinha lá. Dividi todas as tarefas ali com os vereadores, todos os pedidos de vereadores que é para fazer uma audiência pública, fazer isso, fazer aquilo, a presidência autoriza. Então o nosso mandato, ele é um mandato popular, assim, no sentido democrático. A presidência da Câmara, eu não abro mão de comandar ali a sessão. Eu exijo, hoje mesmo até fui rígido lá com o Ronilson, com o meu procurador, porque eles estavam dando que o voto seria nominal, porque o Vitor pediu sem microfone. Eu falei, não, ele tem que se inscrever, pedir no microfone, e eu tenho que constar o plenário, para mim pegar uma votação simbólica e transferir ela para nominal. O plenário tem que autorizar.
E vocês estão aqui para me auxiliar, vocês não estão para presidir a sessão, o presidente que sou eu. Então tem algumas coisas que eu não abro mão, mas democracia no nosso mandato. Então a Câmara hoje tem antes Carlão e depois Carlão. O servidor de concursado da Câmara, que esse aqui mesmo é 30 anos esperando um plano de cargos e carreira. Nós fizemos em 3 anos, já quitei esse ano, dobrou o salário deles e deu as garantias do concurso. E porque teve 30, 40 anos que tem os presidentes passaram, não enfrentaram. Não enfrentaram porque tem gasto, você tem que abrir mão de você gastar com nomeado, de gastar com coisa mais supérflua e investir no servidor. E nós aprimoramos, nós investimos no servidor de carreira da Câmara. Presidente, agradeço suas informações, muito obrigada, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado, eu me chamaram para vir conhecer aqui, agora deu até uma entrevista, Agora... ainda bem que eu já quase respondi uns 50%. Né? Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada também a você que acompanha o Na Íntegra Podcast, se inscreva nas nossas redes sociais, também no YouTube e você já sabe, né, para ficar ligado nas notícias de Mato Grosso do Sul, acesse o portal Campo Grande News, conteúdo de verdade. Valeu!